Olá, eu sou André Bianchi, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é sobre um artigo que eu li do Conrado Adolfo, que vou deixar o link aqui embaixo, que é Como deixar de ser um funcionário da própria empresa. Será que é possível? Será que não é? Para você empresário que nunca tem tempo para nada, é só bucha, é só problema, é só situação que você tem que resolver, aí vem um cara e fala: "Puxa vida, deixe de ser funcionário da própria empresa?" Como assim? Como eu falei, a hora que eu vi esse artigo, que eu vi essa chamada, eu me lembrei 15 anos atrás, quando eu montei a empresa, era eu, um sócio, um estagiário, e a gente fazia tudo. Eu vendia, eu produzia, ajudava no financeiro, fazia cobrança, ia no banco. O resumo era que o dia passava das 7 da manhã às 8 da noite, parecia uma loucura e o dinheiro não sobrava. Para alguns empresários, ele até consegue crescer nesse formato, porém chega uma hora que ele não vai conseguir ter a expansão necessária ou a lucratividade para que o negócio continue a crescer. E esse artigo me trouxe essa reflexão e eu vou compartilhar aqui alguns pontos que ele colocou lá, e eu corroboro também, porque eu passei por isso, que faz toda a diferença esses pontos, se você conseguir refletir a respeito, criar um plano de ação para ir mudando a forma de você olhar a empresa, mudando alguns comportamentos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu me lembro, a minha empresa começou, como eu disse, 2, 3 pessoas, depois de 2 anos estávamos com um time de 7 pessoas, passado alguns anos bateu o pico de 45 pessoas. Aí depois, hoje a gente tem em torno de 30. André, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente teve série de problemas depois também no crescimento, porém, a gente foi compreendendo como utilizar a tecnologia para substituir mão de obra que talvez não fosse tão necessária na empresa. Então, olha que coisa interessante também. Eu vou trazer alguns pontos aqui, mas no meu caso, já posso te adiantar que lá no começo a gente começou a contratar muita gente, porque não tinha alguns dos passos que eu vou colocar aqui agora. O primeiro deles é muito importante, porque quando um empresário começa uma empresa e chega um momento que ele tem que contratar, ele simplesmente põe um anúncio, vai no Facebook, pergunta para alguém, e o que acontece? Eu não faço mais isso. A contratação hoje de um colaborador, salvo em situações de estágio ou alguma coisa mais específica, nós contratamos uma empresa de recursos humanos para fazer o gerenciamento. Ah, mas André, eu não tenho esse dinheiro. Olha, eu vou te dizer uma coisa: sai mais barato você contratar uma agência de RH do que você fazer uma seleção, usar o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, contratar errado e depois ter que demitir. O tempo que você tem, às vezes, de tudo isso daí de fazer, contratação, treinamento e demissão, o custo disso operacional é muito grande. Muitos empresários acabam não compreendendo esse custo ou como fazer essa conta, mas, de um modo geral, traz um prejuízo para a empresa. E já nesse mesmo ponto, mas pegando uma sequência, é a questão de delegar. Então, você contratando mais pessoas, você vai delegar, você deve aprender a delegar e não delargar. Muitos empresários acreditam que as pessoas têm as mesmas responsabilidades que você tem, quando na verdade nem todas têm. E nesse caso, você deve olhar com atenção o perfil da pessoa, você deve acompanhar desde o treinamento do início, até mesmo na forma como ela trabalha e entrega esse resultado, como que ela funciona, qual o timing dela, se trabalha sob pressão ou não. Porque dessa forma, não é que a pessoa é boa ou ruim, ela vai desempenhar bem ou mal um papel. Mas quando você delega e acompanha e analisa esse timing, essa velocidade, tem pessoas que são um pouco, eu vou falar a palavra um pouco mais lenta, mas não no sentido pejorativo, não. Mas quando a pessoa tem um timing, mais devagar, isso não quer dizer que ela não tem uma boa entrega do que ela vai fazer. Então é importante você analisar isso de perto, com uma lupa, por quê? Porque é dessa forma que você vai conseguir fazer sobrar mais tempo para você. E é lógico que, muitas vezes, para quem está começando, não vai ter valor para contratar um diretor Master Plus da empresa com MBA em Harvard, não é isso. Mas quando você contratou uma empresa de RH, fez um processo com mais qualificado, depois passou a delegar algumas das ações diárias da empresa, o seu tempo começa a sobrar um pouco e esse tempo você consegue realocá-lo para outras situações, especialmente em questões mais macro. E aí entra outro ponto, que é a questão de você, criar processos para a empresa. No primeiro momento, não fique preocupado se você tem um número de pessoas que entra e sai, no começo, um pouco mais alto. Por mais que você tenha uma agência de recursos humanos, nem sempre você vai acertar de primeira, ou nem sempre. A pessoa até entra, mas às vezes acontece dela receber uma proposta de trabalho depois de alguns meses e ela vai sair. Então é comum isso daí.
Porém, se você já começa a ter as pessoas, o time, começa a delegar, vá criando os processos, porque na sequência, quando outras pessoas forem entrar ou quando o time for crescer, ela já entra numa linha de produção e isso vai ficando cada vez mais fácil de você, primeiro treinar, depois de acompanhar. Então, esse próximo passo é muito importante, porque o que acontece é que muitas pessoas, poxa, fez uma boa contratação, legal, está começando a funcionar, comecei a delegar, o pessoal está funcionando bem, está belezinha. De repente, sai 2, 3 pessoas, o time é pequeno, não tem um processo. Quando você vai contratar outras pessoas para substituir, aí é aquela bagunça. O treinamento vira uma bagunça, você não se recorda exatamente quais são os passos para poder organizar isso de uma forma mais produtiva, é um caos. Estabeleça essa linha de planejamento de execução por meio de processos, que tudo fica mais fácil. E processos em todas as áreas, no comercial, no financeiro, no suporte, no pós-venda. Eu te digo uma coisa, utilize o seu tempo criando os processos e economize muito tempo e dinheiro na sequência. E quando você tem o dinheiro para contratar um bom gerente ou até mesmo depois um bom diretor, é aí que o ciclo se fecha. Você vai conseguir destinar o seu tempo para questões relacionadas ao macro crescimento do negócio, à expansão. Você vai ter a cabeça mais fresca, não se preocupando com os problemas diários, as coisas miúdas que não necessariamente precisam passar por você. E aí você consegue ter uma visão muito mais ampla. É aí que a maioria das empresas que conseguem ter um crescimento muito mais longo, que conseguem ter uma lucratividade muito maior, começa a desempenhar essa função. Eu me lembro muito bem, isso aconteceu comigo em 2014. Eu montei a empresa em 2006. Olha o tempo. Só que depois, em 2014, que eu vendi uma participação da empresa, passei a fazer parte somente do conselho, eu montei outros projetos. Nesses outros projetos, eu já não atuo, já não comecei atuando no operacional diário, somente em questões pontuais e mais ligado à questão macroestratégica. Esses outros projetos tomaram uma velocidade muito maior. Então, o aprendizado que você tem no início, você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ajusta, é necessário certos ajustes, é necessário ter total atenção para isso, porém você ganha uma velocidade muito maior. Então, esses pontos eu elenco como um dos principais e também que você deve começar a olhar agora, não importa o estágio da sua empresa. Se você não tem tempo para nada, se você só tem dor de cabeça em relação a tudo da empresa, tenha uma atenção, olhe esses pontos, porque muito provavelmente você consegue virar esse jogo e ir para um patamar que poucos empresários conseguem atingir. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.